Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Nós temos que estar em todo o tempo buscando a presença do Senhor, porque às vezes nós corremos atrás das bênçãos, mas não do abençoador. Nós temos que buscar o abençoador para as nossas vidas. E quando assim fazemos, somos ricamente abençoados. Você já invocou a presença do Senhor para a tua vida? Já falou com Deus? Já manifestou gratidão a Deus? Pois em tudo dai graças. Pois essa é a vontade de Deus para nós. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 23 de setembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde a Bíblia vai nos dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glórias ao Senhor por este verso, onde Paulo escreve para Timóteo: olha, procura se apresentar como obreiro santo, aprovado, aquele que não tem do que se envergonhar. O tema da ministração hoje é: Deus, Ele não quer nada de você sem primeiro ter você. O Senhor não quer que você faça nada. O Senhor não quer que você exerça boa obra sem antes Ele ter a sua vida, sem antes você ser transformado. O que Paulo dizia aqui a Timóteo é: olha, procura apresentar-se, vou ler novamente, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O obreiro é aquele que exerce a boa obra. Mas antes de exercer a boa obra, o que Paulo dizia a Timóteo: olha, apresenta-te diante de Deus aprovado, transformado, andando segundo o querer de Deus, cuja vida pertence a Ele de fato. Então eu volto a dizer o tema da ministração: Deus, Ele não quer nada de você sem primeiro ter você. Tem tantas pessoas entregando dízimo, oferta na igreja, mas com uma vida totalmente fora da presença do Senhor. Essa oferta não é agradável a Deus. Porque Deus agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. Nós temos que ter uma vida digna diante de Deus, até para entregarmos a nossa oferta no altar de Deus. O Senhor quer a nós primeiro, depois o exercer a boa obra. Primeiro seja transformado. Primeiro deixa Deus entrar na sua vida de fato e dirigir os seus pés. Não quer dizer que você não terá falhas. Nós somos seres humanos e estamos em um processo de aperfeiçoamento. Mas ao menos todos os dias estarmos buscando a santidade, buscando, nos esforçando a andar na presença do Senhor, invocando a presença do Senhor.
Porque quando assim somos, no momento em que pecamos, que falhamos, o Espírito Santo nos incomoda e nos faz consertarmos. Assim foi com Saulo, assim foi com o profeta Isaías. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versos 3 a 9, uma luz aparece defronte a Saulo. E ali o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, mas sendo testemunha do fato. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ali o Senhor cauterizava a ótica, a visão de Saulo. Mudou a visão, mudou a forma de ver as coisas e assim mudou o propósito do coração. Ali o Senhor fazia nada mais, nada menos do que trazer a vida de Saulo para ele. E depois que Saulo, transformado, entregando a vida para Jesus de fato, ele exerceu a boa obra. Isaías, o Senhor chama Isaías, e Isaías: estou perdido, sou imundo de lábios. O Senhor envia um anjo em forma de tenaz a queimar os lábios com brasa viva, transforma Isaías para assim exercer o chamado. O Senhor, ele sabe muito mais quem nós somos do que nós mesmos. No livro de Jeremias, no 1º capítulo, dos versos 4 a 9, Deus, ele transmite a mensagem a Jeremias do que era para ele fazer. Mas antes, Deus deixou bem claro quem ele era. Já era um homem transformado, um homem consagrado desde o ventre. Já era um homem de Deus, para só assim exercer o chamado. Deus, ele nos transforma, ele nos traz primeiro a ele nos transforma, para só depois exercermos o chamado. Existem aqueles que já são chamados desde o ventre, e existem aqueles que são chamados no caminho. Isaías, Saulo foram chamados no caminho. Jeremias foi chamado no ventre, ao sair do ventre. Então, primeiro Deus nos chama. E olha, e se aceitamos, assim nós exercemos a boa obra. Deus, ele foi transformando Estevão, ele foi transformando Pedro, ele transformou a mulher samaritana, e todos eles, após ser transformados, exerceram o chamado. A mulher samaritana saiu a anunciar o Messias, aquele que transformou a vida dela. Aquela que estava diante do profeta, do maior, do sumo sacerdote. O Senhor, ele provoca arrependimento, provoca mudança, para que nós exercemos a boa obra, como testemunha viva da presença do Senhor. Eu quero te dizer algo. Primeiro, alcance a salvação, para depois você praticar, para depois você colocar a salvação em ação. Em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 12 a 14, o Senhor vai nos dizer a colocar em ação a salvação. Mas antes o Senhor nos chama a sermos salvos. Portanto, o Senhor, ele não quer nada de você sem primeiro ter você. O Senhor não quer que você faça nada para Ele sem que antes você aceite o chamado.
sem que antes você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi exatamente o que Isaías disse: envia-me a mim primeiro, me transforma primeiro, me muda primeiro, que eu de fato seja seu de verdade, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, para exercer a boa obra, porque nós temos que ser testemunha viva da presença do Senhor. Senão, nós não passamos de hipócritas, porque nós não enganamos ninguém. Por meio dos frutos se conhece a árvore. Gere frutos, aceite o chamado, seja de Deus, para que depois você exerça a boa obra. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor, nos transforma. Papai, que sejamos cheios da Tua presença, que de verdade andamos em acordo com o Teu querer, para exercer o Teu querer. Que antes sejamos cheios da Tua presença, para não fazermos nada segundo as nossas convicções, segundo a nossa vontade, mas para que façamos segundo os princípios da palavra, segundo os seus estatutos, a tua ordem, segundo a tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos verdadeiramente reflexos da tua glória. Faça, Deus, resplandecer a tua glória em nós, em nossa face. Levante o seu rosto sobre nós. Sim, Deus, nos conduza em santidade, tendo ações, frutos de um ser que busca santidade, que busca ser a sua imagem e semelhança em todo o tempo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio, esse devocional com seus amigos, seus familiares, seus irmãos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.